Você quer saber quanto ganha um biomédico? Você quer saber números, não quer? Então vem comigo que eu te conto tudo. Bom, pessoal, essa é a grande pergunta que não quer calar, né? Quanto afinal ganha um biomédico? Eu acho que essa pesquisa deve estar sendo feita ou para você que já acabou de ingressar no curso, ou até mesmo antes de você escolher sua profissão, de ingressar no curso de biomedicina, você quer saber como é que está o mercado e quanto ganha. Porém, eu já te digo que essa é uma pergunta muito complexa, principalmente para biomedicina. Biomedicina, ela tem 31 habilitações, tem muitas possibilidades de áreas que vocês podem seguir. Até fiz um vídeo aqui falando sobre as diferentes habilitações do biomédico, né? Vou deixar aqui de card de sugestão para vocês. Então, as possibilidades são muitas e vai depender da área que você escolher. Algumas áreas da biomedicina paga-se mais, outras paga-se menos. Isso também tem a ver, pessoal, com a questão da oferta e da demanda. Então, tem áreas que está um pouco carente de profissional, eles vão pagar mais. Se tem muitos profissionais numa mesma área, o que acontece? É muito profissional buscando, muita concorrência para uma mesma vaga, então o preço, né, a remuneração pode cair. Então depende, ok? Então são dois fatores importantes. Primeiro é a área que você escolheu, que eu já vou falar um pouquinho das áreas. E segunda coisa importante a ser levada em consideração é o tempo de formação, né? Então é o tempo que a pessoa já está no mercado de trabalho. Então uma pessoa que acabou de se formar vai ganhar um X. Outra pessoa que vai numa mesma área que você, mas está há 10 anos trabalhando, pessoal, ela vai ganhar mais. Nem que seja só pelo dissídio, né? Quanto que está o dissídio? 6, 8%, dependendo da categoria. Então, é esse aumento que essa pessoa vai ter todo ano, ok? Então, ela vai ganhar mais. Principalmente se for concurso público, que a cada 5 anos, às vezes tem premiação por tempo de trabalho, por titulação, vai ganhando mais. Então, tudo isso, ok? Mas tirando isso, vamos falar do CLT, né, do recém-formado, sem considerar o tempo de formação. Então, outra coisa que a gente tem que falar são as diferentes áreas a serem seguidas. Quais áreas nós temos? Área técnica. Área técnica, não quer dizer que você vai se formar e ser um técnico, não. Área técnica que a gente diz é você trabalhar na bancada, você trabalhar diretamente com aquela área. Então, trabalhar na bancada, na supervisão, como analista, né, ou diferentes outras áreas, mas que seja área técnica. Outra área é a área acadêmica, ou a área da indústria, ou a área comercial. São essas 4 principais áreas. Começando pela área técnica. A grande maioria dos biomédicos, eles se formam habilitados em análises clínicas. Porque a maioria das faculdades oferecem esse estágio obrigatório, né? Oferecem esse estágio que você pode fazer como estágio obrigatório, né? Então você faz fora da universidade e sai com outras habilitações, ou você faz lá na sua faculdade e acaba se formando como analista clínico. Isso é comum. Então, a grande maioria, 90% dos biomédicos, eles saem formados com habilitação em análises clínicas. Ok, então análises clínicas, gente, é aquele tipo de emprego que sempre vai ter para o biomédico, porque é o principal. Porém, para o recém-formado, pode ser que essa área seja de menor remuneração. Por exemplo, um analista clínico, ele tem 3 categorias, tá? O analista júnior, o sênior e o pleno. E tem a ver com o tempo de formação, com a experiência e com especializações. Então, você acabou de se formar, você vai ser o quê? Você vai ser um pleno? Você vai ser um supervisor? Claro que não. Você tem que começar, gente, de baixo. Não achem que vocês já vão chegar mandando no negócio. Vocês já não vão chegar ganhando 5 mil reais. Isso não existe, acabar de se formar e ganhar 5 mil reais. A não ser que você passe no concurso público, aí é diferente. Mas assim, você acabou de se formar, você vai ser um analista júnior, né? Isso se você já não for um estagiário antes, depois ser contratado. A média para um analista clínico gira em torno de 2
a R$ 3.000 iniciais. Mas a média acaba ficando aí em 2,5. Esse é o salário da maioria dos profissionais. Pode ser que um analista clínico em outros estados, fora de São Paulo, fora do Rio de Janeiro, do Sul, que são os melhor remunerados, pode ser que eles ganhem menos, tá? Já ouvi falar de analistas clínicos que ganhem R$ 1.000 e tantos. Mas assim, essa é a pior das hipóteses, tá, gente? Então vamos pensar aí, né, positivo, 2.500, pelo menos. Já o analista sênior, pleno, são aqueles profissionais que eles têm um maior tempo de formação, têm mais experiência, eles têm propriedade até para dirigir, coordenar, supervisionar um laboratório, esses vão ganhar mais, obviamente. Então o salário gira em torno de 4, 6, eu já vi até analista clínico ganhando R$ 7.000, isso em laboratórios particulares, tá? Sem falar concurso público, aquele CLT. Ok? Então você tem uma possibilidade maior de remuneração. Tem gente que faz plantão em hospitais, né? Trabalha como analista clínico e presta esse serviço para o hospital, acaba ganhando também por plantão e aí pode aumentar a remuneração também, vai depender da sua vida social, quantos plantões você quer fazer. Bom, ainda falando da área técnica, não tem só analista clínico. Exemplo, vou dar os exemplos que eu conheço, tá, gente? Microbiologia. Microbiologia é uma área que é um pouco carente de profissionais especializados. Então, as demais áreas técnicas, geralmente contratam profissionais com especialização. Então, um profissional, por exemplo, especialista em micro, falta no mercado. Dependendo de onde você mora, pode faltar profissionais, né, especializados em microbiologia. Então, não é só saber micro, é você ter uma especialização. Então, área técnica com especialização, falta profissional também. E eles costumam remunerar melhor, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu tive situações em que eu ouvi falar de uma aluna que ela estagiava num laboratório de controle de qualidade, né? E ela falou que a chefe do laboratório estava procurando um supervisor microbiologista e ela não encontrava, né? Era um laboratório, não me lembro, aqui na região de Campinas, acho que era na Paulínia, se eu não me engano. E ela não estava encontrando profissionais qualificados e o salário era R$ 5.000. Isso já faz tempo, tá? Hoje deve estar mais. Então, esses profissionais especializados, eles são bem remunerados e eles são procurados, porque aquilo lá, gente, biomédico que se forma analista clínico tem de monte, mas os especialistas é um diferencial. Então fica aí a dica, não parem só na graduação, tá? Claro que a gente tem que começar de algum lugar, a gente tem que se formar e já ingressar no mercado de trabalho quanto antes para começar a ganhar, mas não parem por aí, tá, pessoal? Façam uma especialização, tenham um curso de inglês, tenham um inglês fluente ou pelo menos intermediário, e a gente tem que correr atrás. Quanto mais a gente se especializa, mais a gente estuda, mais nós somos remunerados, tá? E aí outra área que eu posso falar é imagem, por exemplo. Eu tô falando só dos exemplos que eu ouvi falar, tá, pessoal? Se vocês conhecem outros aí, coloquem aqui, tá? Imagem, profissionais especializados, habilitados em imaginologia, também são bem remunerados, né? Então, um biomédico aí na ressonância magnética, na medicina nuclear, a tomografia, que saia um pouco da área que não só raio-x, que vá para ressonância, vá para medicina nuclear. Então, um profissional biomédico, imaginologista, ele pode fazer mais coisas que não os profissionais do raio-x propriamente dito. Então, isso acaba abrindo um pouco mais o leque para esses profissionais especializados. Então, eles costumam ser bem remunerados. Eu já tive conhecido que fez residência lá em São Paulo, não vou falar o nome do hospital, mas o hospital lá famoso em São Paulo, e ele foi contratado depois, isso de início, depois da residência, ganhando R$ 7.000 como imaginologista. Então, é uma área que normalmente é melhor remunerada. Pela Funcamp, eu me lembro que era R$ 3.500 para trabalhar 4 horas um biomédico imaginologista. Isso já faz tempo, tá? Hoje deve estar até melhor. Então, essa área, por exemplo, eu sei que tem uma remuneração um pouco melhor.
Já ouvi falar também que biomédico perfusionista ganha bem também, tá? Não sei te falar quanto, mas ganha daí para mais do que a gente já falou. Bom, aí agora falando da área acadêmica. A área acadêmica, gente, isso aqui é tema para outro vídeo que dá pra gente falar bastante sobre isso. Mas como vocês querem números, eu vou falar aqui rapidamente. Mestrado e doutorado. Mestrado é um curso de 2 anos que você tem que fazer depois da graduação e é uma área de pesquisa, então tem que apresentar uma dissertação, né? Tem toda uma dedicação exclusiva, diferente de uma especialização, tá? Mestrado, profissionais que são mestres, eles ganham inicialmente em torno de 3 a 4 mil reais, ok? O doutorado já ganha mais, tá? Um profissional doutor, ele tem 4 anos de formação além da graduação. Então, um profissional doutor, ele ganha entre 6 a 10 mil reais, ok? Porém, pessoal, a situação que a gente vive, isso para quem está assistindo o vídeo no ano de 2021, a gente passou aí por pandemia, foi um momento muito ruim para os professores e para o ensino de modo geral. Então, muitos colegas perderam muitas aulas, além de perder o emprego, muitos professores foram mandados embora de vários tipos de escola, de todos os tipos de escola, né, fundamental, ensino básico e o ensino superior também. Então, aqueles que mantiveram o emprego tiveram uma redução drástica de carga horária. Eu, por exemplo, eu cheguei a ganhar 3 vezes menos do que eu ganhava antes da pandemia. Então, para mim foi muito ruim, tá? Então, isso foi geral, não só para mim, para a maioria dos professores que trabalham na rede privada. Rede pública não muda, né? Professores concursados de universidades públicas, pessoal, vão ganhar aí em torno de 10 a 20 mil reais. Exorbitante, tá? Não vou nem comentar sobre isso. Então, vai depender da hora-aula, vai depender de um monte de coisa. A hora-aula de um professor doutor é pelo menos 50 reais, ok? E de mestrado, pelo menos 35 reais a hora-aula. Aí vai depender do quantas aulas você vai querer dar, ou você pode dar, ok? Eu já vi professor doutor com muito tempo de formação, que está lá 10, 15 anos, 20 anos na instituição, ganhando 100 reais hora-aula. Então, assim, ele vai dar meia dúzia de aula, vai ganhar a mesma coisa que eu se eu der o dobro ou triplo, tá? Ok, pessoal? Então, agora, área industrial, para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Área industrial, gente, eu já não tenho muita propriedade para falar. Mas aí entraria esses processos seletivos ou trainee da Johnson & Johnson, da Unilever, Natura, essas grandes indústrias, tá? O biomédico também pode atuar nessas áreas e aí a remuneração de indústria, pessoal, sempre é maior. Indústria farmacêutica também, eles pagam bem, então você vai ganhar aí no mínimo 3, 4 mil reais, tá? Pelo menos. Por baixo, tá, gente? Chutando baixo. Área comercial, por último. Área comercial, pessoal, é uma área que o biomédico pode seguir também. Quando a gente trabalha com pesquisa ou no laboratório, a gente precisa de insumos, nós precisamos de reagentes, precisamos de equipamentos. Todos esses equipamentos, esses reagentes, precisa ter uma equipe técnica, uma equipe científica que dê assessoria para os laboratórios. Então, toda empresa que vende insumos laboratoriais, reagentes, equipamentos, que presta serviço de manutenção, todos têm parte de assessoria científica e paga-se bem também, tá? Em torno aí de 5 mil reais. Só que tem que ter disponibilidade para viajar, tá sempre atendendo aqui a região. Se você é vendedor, tem lá o fixo, aí você ganha por comissão e aquilo lá, né? Você faz o seu salário, quanto mais você vende, mais você ganha. Então, 5 mil reais é o mínimo. Já vi gente ganhar 15, 20 mil reais sendo vendedor nessa área comercial científica. Normalmente, eles desejam que o vendedor tenha mestrado, pelo menos, porque ele vai ter um conhecimento de laboratório com área científica, de pesquisa, então ele pode também vender para esses laboratórios de pesquisa. Bom, espero ter dado uma noção geral para vocês.
Espero ter animado vocês, né? Então vejam que quanto mais a gente estuda, mais nós somos remunerados, tá? Então fica aí a dica para a gente sempre estar se atualizando, porque a biomedicina ela está ampliando, né, pessoal? Então cada vez mais tem mais alunos se formando, tanto nesse ensino presencial como no semipresencial. Então a demanda de profissionais está aumentando, a concorrência está aumentando também. Que diferencial nós, como profissionais, podemos trazer para o mercado de trabalho? Por que ele vai contratar você e não vai contratar o outro? Então a gente tem que ter um certo marketing pessoal, a gente tem que ter uma postura já profissional logo na faculdade, para que a gente tenha diferenciais, a gente consiga se formar já se sobressaindo no mercado de trabalho. Então você que está chegando agora, se inscreva aqui no canal, eu sempre trago conteúdos como esse, tentando ajudar, dar dicas da vida acadêmica e dicas profissionais voltados principalmente para os biomédicos. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima!